Olá, meu nome é Sidney Leal, professor da FATEC Itaquera, e eu estou aqui nesse primeiro dos 3 vídeos relacionados a projeto de física, exatamente para trazer um pouco de algumas ideias, não absolutas, obviamente, sobre como construir um projeto, né? Como construir um projeto. Então esse vídeo aqui é da fase 1 e existem alguns elementos que envolvem essa primeira fase. Na verdade, os meus alunos, né, tanto da disciplina de física, de fenômenos de transporte e de mecânica de fluidos, uma das tarefas que eles têm é construir um projeto ao longo do semestre. E aí, na verdade, eu vou apresentar aqui as etapas que são exigidas deste projeto e como escrevê-lo, né, como apresentá-lo. Né? Essa que é o principal objetivo desses 3 vídeos. Esse é o primeiro. Né? Então vamos lá. Bom, um projeto é um planejamento de um trabalho. Que pode ser um trabalho de TCC, pode ser um trabalho de mestrado, um trabalho de doutorado, enfim. Ou um trabalho que vai bem direcionado, bem simples, direcionado a uma tarefa específica, né, de desenvolvimento de um dispositivo, em física, nesse sentido. E nessa primeira fase do projeto, o que se exige, né, que eu exijo lá para os meus alunos, são que eles construam uma lista de referências, que a primeira coisa que se faz é buscar referências, né, e construam um esboço que é um desenho com considerações e dimensionamento em cima de uma ideia, né, em cima de uma ideia, de preferência que seja inovadora, tá bom? Então é isso que vai ser tratado neste vídeo aqui. Comecemos então a falar sobre a ideia, né? Uma ideia inovadora, né? Geralmente, uma ideia inovadora está associada ao questionamento que pode levar a um aperfeiçoamento ou, né, mudança sobre uma outra ideia, que já foi concretizada ou ainda está em fase de concretização, né? E aí no sentido de solucionar um problema, claro, de alguma área de estudo. Exemplos de áreas, em ciência, física é uma área, né? Em tecnologia, engenharia de materiais, enfim. São diversas áreas, né? Muito bem. Uma ideia ela é sempre muito complicada quando ela está no nível do pensar, né? Do pensamento humano. Por que isso? Porque tanto elementos reais quanto elementos não reais, né? Imaginários, aparecem no pensar, né? No processo do pensamento. E às vezes é muito difícil concretizar aqueles elementos que não são a princípio reais. Às vezes podem não ser reais hoje, nos dias de hoje, mas podem ser reais no futuro, né? Mas a princípio, nos dias de hoje, se o elemento não existe na realidade, ele é difícil de ser concretizado. Então, por isso que eu trago que uma ideia ela é sempre muito complicada, né? Agora, a ideia pode ser considerada mais abstrata nesse sentido, né, de ser complicada. Ela pode ser considerada mais abstrata quanto mais distante ela for
ela estiver da realidade humana. E menos abstrata quanto mais próximo tiver da realidade humana, né? O início da concretização da ideia se dá pela criação do projeto, que é o que a gente está tratando aqui, que é um planejamento, né? Das atividades que vão levar ao quê? A sua realização, ou seja, a realização desta ideia, né? Essa ideia simplificada, porque quando a gente transporta a ideia da mente para o papel, no sentido de planejar, né, a atividade, ela será simplificada como? Eliminando aqueles elementos que estão muito abstratos, que estão distantes da realidade, tá bom? E o Newton, né, Isaac Newton, que concretizou diversas ideias, né, ele, em uma carta direcionada a Robert Hooke, em 1675, ele disse exatamente o seguinte, com toda humildade, né? Se pude enxergar mais longe, foi porque me apoiei em ombros de gigantes. Né? Então mostra aí um pouco dessa questão de nada é feito do nada, né? A partir do nada. A gente sempre se fundamenta em uma história, em pessoas, em pesquisadores, enfim, que fizeram algo antes, né? Então a gente estudou aquilo anteriormente e depois a gente desenvolveu algo inovador em cima daquilo que a gente estudou. Né? Essa que é a grande ideia deste processo. Bom, agora, quando uma ideia já está mais ou menos formada, né? E de certa forma a gente já começou a fazer a simplificação dela na nossa mente, né? E tudo. A primeira coisa que a gente faz, né, respeitando essa questão do que já foi feito antes, é buscar referências, né? Referências que fortaleçam a nossa ideia, né? Que fundamente a nossa ideia, que justifique, né? Enfim, que dê importância. Né? E as referências também vão trazer, além disso, né? Talvez teorias que possam estar associadas a essa ideia. Né? Geralmente, quando a gente busca referências, as perguntas que são as perguntas muito simples que são de costume fazer são essas. Uma primeira, né? Quais os trabalhos desenvolvidos têm relação com a ideia? E mostram sua relevância e importância. Né? A relevância se ela, veja bem, se existem referências que já utilizam, né, algo muito próximo dessa ideia, que já desenvolveram trabalhos muito próximos dessa ideia de maneira recente. Né? E a importância é se ela tem um valor social, né, que justifique a concretização dessa ideia. Então, quais os trabalhos desenvolvidos têm relação com a ideia e mostram sua relevância e importância. E aí, em cima disso, a gente vai atrás de referências que tentem trazer esses elementos. Né? Uma outra pergunta que se pode fazer em torno dessa ideia, dessa fase de busca de referências, né? Qual é a evolução histórica da ideia, sobre a ideia. Né? Então, veja bem, o entorno dessa ideia. Né? Porque a ideia que você teve, se ela é inédita, ela não foi pensada antes, vamos pensar assim. Mas ela tem associação com um monte de outras ideias já relacionadas. Né? Então, qual a evolução histórica disso? Né? Essa que é então, existem referências específicas para isso. Né? E uma última pergunta que se pode fazer é assim, quais os conteúdos teóricos e experimentais, né? Não só teóricos, mas experimentais, que se relacionam com essa ideia? Né? Então, em torno dessas três perguntas, a gente consegue buscar em alguma fonte, né, referências que vão ser
bases fundamentais para justificar, para fortalecer, para dar importância e trazer teorias associadas àquilo que a gente pensou. Diante disso, então, as referências importantes são, né, as que a gente pode chamar de relevância e importância, as referências de relevância e importância, que são aquelas que apresentam trabalhos associados à ideia nos anos mais recentes e mostram seu valor diante da sociedade, enfim. E geralmente essas referências elas são expressas em artigos científicos ou tecnológicos, trabalhos de congressos, enfim, né? Então, esse tipo de referência está associado exatamente àquela primeira questão que a gente viu anteriormente, né? Um outro conjunto de referências são as de estado da arte. As referências de estado da arte, elas apresentam a evolução históricas associadas à ideia, né? E geralmente são expressas em livros, em artigos também, né? Em artigos voltados para a história, né? De desenvolvimento. E essas referências estão associadas àquela segunda pergunta. Na terceira questão, agora, nós temos um conjunto de referências, que são as referências de conteúdo, que apresentam os aspectos teóricos associados à ideia. E geralmente também são expressos em livros, em artigos, né? Enfim. Então essas são as referências importantes que a gente tem que iniciar a busca para poder começar a desenvolver o nosso projeto, né? Agora, onde buscar essas referências, né? Onde obter essas referências, né? Para iniciar a escrita do projeto, né? Dois lugares gratuitos e de fácil acesso e de bastante confiabilidade para buscar essas referências são, primeiro, o Google Acadêmico. Tem aqui o link desse site. Google Acadêmicos, é uma busca, né, que você coloca lá uma frase em torno da ideia, ele vai trazer trabalhos, né, artigos, livros relacionados a isso. É muito fácil de acessar, de buscar, enfim, e confiável, né? A gente sabe que as informações vêm de fontes fidedignas e tudo. Outro lugar também para buscar é a Cielo, né? Que também é gratuito. Aqui está o link do site da Cielo, também tem lá a busca, coloca uma frase relacionada, ele traz os trabalhos que são relacionados. Outras fontes de busca são as bibliotecas digitais das universidades, por exemplo, USP, Unicamp, Unesp, entre outras. Algumas têm acesso restrito, né, para quem é estudante ou professor dessas universidades. Algumas informações não, elas são livres, né, abertas ao público. Outro lugar é o Web of Science, revistas científicas e tecnológicas. Então, mas muitas vezes esses locais são pagos e às vezes é um pouco caro para pagar. Então só algumas universidades, algumas instituições têm acesso porque pagam mensalmente por elas, né? Mas são outras formas de busca também. Agora, como escrever essas referências no documento, né? No projeto, por exemplo, que a gente está falando aqui, as referências costumam ser um capítulo que figura no final, né, do projeto. E lá como escrever lá aquela referência que foi citada ao longo do documento, né? É sempre importante que todas as referências citadas no documento sejam escritas nesse capítulo, né, dessa maneira padrão, né, segundo as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, e que todas todas as referências escritas nessa parte também sejam citadas, né? Isso é importante. E aí alguns exemplos aqui, ó, de como escrever isso. Aqui um exemplo de um livro, né? Da maneira mais simples possível, seguindo as recomendações da ABNT. Aqui ó,
Aqui é um exemplo de referência de como escrever, né? A referência de um artigo publicado em uma revista. Aqui um outro exemplo de uma participação em congresso, né? Um evento de congresso, um trabalho apresentado em congresso. Aqui um outro exemplo de uma tese de doutorado, também muito parecido com a dissertação de mestrado, né? A forma de apresentação. Então são formas de mostrar lá no capítulo de referência quais foram os artigos, os livros, os trabalhos de congresso, as teses, as dissertações citadas ao longo do texto do projeto. Tá bom? Uma observação final aqui sobre as referências é que assim, é sempre recomendável evitar colocar direto nas referências links de sites e vídeos, né? O ideal se esse vídeo, se esse site utilizou algumas referências importantes, escolher uma dessas referências importantes e colocá-las aqui nesse capítulo, né? Para evitar que apareçam links, né, e tudo mais. Até porque muitos links de sites, né, de textos de sites na internet e de vídeos às vezes não são tão confiáveis. Então aqueles que apresentam referências confiáveis certamente têm mais confiabilidade do que aqueles que não apresentam. Então essa é uma observação importante. Bom, agora vamos pensar em escrever o esboço, né? O esboço do projeto, já que temos as referências em mãos, né? As referências iniciais em mãos. A primeira parte do esboço é o desenho do projeto, né? E o desenho ele representa um esquema mais simples que representa a ideia que se pensou. E ele é simples porque e tem que ser o mais simples possível para que ele consiga, né, mostrar ali os elementos reais pensados, né? E por quê? Porque na hora de implementar, né, na hora de desenvolver, de construir, né, aquilo que se pensou, isso se torne viável, né? Seja possível fazer, né? Essa aqui é a ideia. Agora, mas aí não vai ficar parecido com aquela ideia que eu tive, né? Ela está muito mais simplificada nesse sentido. Veja, essa preocupação pode ser futura, né? Essa melhoria, essa evolução em torno da ideia pode ser uma preocupação para o futuro. Aos poucos, à medida que esses elementos que não são reais hoje passam a ser reais no futuro, eles podem ser acrescidos, né, ao projeto, causando uma evolução a essa ideia, né? Uma pergunta que a gente pode associar ao projeto, né, ao desenho, né, essa questão do desenho, é se ele informa, né? O desenho ele está informando de maneira muito simples as características que são essenciais em torno da ideia. Se sim, né, eu acho que o nosso desenho tá bom. Agora, se não, a gente pode ir ainda melhorando o desenho até chegar num ponto ideal, ok? Esse aqui é um exemplo de um desenho, né, razoável, né, vamos pensar assim, em torno da ideia de a gente quer compreender, quer explicar o movimento oblíquo, né, o movimento balístico de um objeto, né? Então aqui veja que o desenho mostra várias etapas do movimento desse objeto, né? Ele possui um sistema de referência, ele possui aqui grandezas que estão associadas ao desenho, ó, como altura, né, máxima, como o alcance máximo na mesma linha horizontal, enfim. Veja que o desenho ele tem aqui, ó, ele é apresentado na figura 1, que é o título do desenho, é o esquema do movimento oblíquo de um corpo considerado como ponto material, né? Enfim,
E então o desenho assim ele tem bastante informações, né? Ele mostra o movimento que a gente quer estudar, ele mostra aqui as grandezas importantes em torno deste movimento, né? Apresenta o sistema de referência escolhido. E veja que ele tem também aqui ó, uma legenda, né? Para explicar essas, né? O que significa cada sigla dessa aqui. Por exemplo, a letra V significa, representa as velocidades, né, do ponto material, né? Então aqui ó, veja que essas velocidades elas mudam ao longo do tempo, né? Enfim, o A representa o alcance, o A minúsculo representa a aceleração aqui, ó, né? E ela é a aceleração gravitacional, enfim. O x, y aqui estão associados às coordenadas cartesianas, horizontal em x, vertical em y, né? O θ aqui representa a letra grega θ, né? Representa o ângulo aqui, ó, de lançamento, né? Enfim, e os ângulos também esse ângulo vai modificando ao longo do tempo. Então vejam, o esquema ele tem o desenho com as grandezas importantes, né? Com os elementos importantes aí reais, né? Ele tem um título, ele tem uma legenda. Então essa é uma maneira adequada de apresentar o desenho em torno da sua ideia. Outra parte do esboço são as considerações, né? Uma vez o desenho feito ali, quais são as considerações, né? E as considerações estão associadas às limitações em torno da ideia, né? Quais são as limitações? As considerações podem ser consideradas como condições, né? São dois tipos de condições: as condições iniciais e as condições de contorno, né? As condições iniciais são aqueles elementos que dão início ao processo, né? Que estão relacionados ao início do processo, né? No caso de um movimento que a gente falou, a velocidade ela é nula, não é, né? Então assim, isso está associado às condições iniciais, né? Ao contorno, né? Em que ambiente esse ponto material irá se mover, se é no vácuo, se é no ar, enfim. Isso está associado às condições de contorno, né? Uma pergunta que pode ser associada a essa questão das considerações é a seguinte: será que a ideia serve para todas as circunstâncias? Será que aquilo que se pretende fazer a partir dessa ideia que tivemos, ela se aplica a qualquer circunstância ou ela tem limitações? Então é isso que está ligado às considerações, né? As considerações. Então, utilizando aquele desenho que foi apresentado, o que a gente pode extrair ali de considerações, né? Aqui, ó, dentro o espaço de movimento, considerando que é o vácuo, é uma condição de contorno, né? É uma consideração a ser feita. Então, quando for desenvolvido esse trabalho, ele vai ser utilizado, o ambiente a ser utilizado será o vácuo, né? Uma outra possibilidade aqui, ó. O corpo é considerado como ponto material, não como com todas as informações que ele carrega, né? Ele foi reduzido a um modelo que é um ponto material. Então isso é uma condição de contorno também, né? A aceleração é gravitacional média, porque a aceleração gravitacional ela muda com a altitude. Então a gente vai considerar uma média da aceleração, né? No planeta Terra, porque se a gente muda de planeta, o valor da aceleração muda. Então isso também é uma condição de contorno, né? O sistema de referência escolhido é inercial e cartesiano. Então todo problema em física, para solucionar, a gente tem que escolher um sistema de referência. A gente escolheu aqui o sistema inercial e cartesiano, porque ele se encaixa bem dentro do nosso modelo, enfim. A velocidade inicial e o ângulo de lançamento não podem ser nulos, senão o corpo não sai do lugar. Então essa é uma condição inicial. Essas são algumas das considerações que podemos fazer. Lógico que nós temos infinitas considerações, então a gente seleciona aquelas que são mais importantes. E o projeto pode ser mudado futuramente, então à medida que
novas considerações são pensadas, elas podem ser acrescentadas no projeto, né? Essa aqui é então um exemplo de como criar ou identificar algumas condições, né, iniciais de contorno, que a gente chama tudo de considerações, tá bom? E aí, finalmente, nessa primeira parte, eu estou chamando de fase 1 do projeto, dentro do esboço ainda, nós fizemos o desenho, nós fizemos as considerações, agora vamos fazer o dimensionamento. E o dimensionamento está associado às grandezas envolvidas naquela ideia, né? Que são apresentadas no desenho, né? Então, é lógico que, novamente, né? Podem aparecer diversas grandezas, mas quais são aquelas importantes que são relevantes, né, para o desenvolvimento do trabalho, né? Então, identificar essas grandezas. E a partir da identificação dessas grandezas, criar o dimensionamento, né? Bom, a pergunta que pode estar associada a isso é: quais grandezas físicas estão envolvidas na ideia? Então, fazer uma lista dessas grandezas, apresentar essas grandezas no desenho e dimensioná-las, né? Então, aqui está um exemplo dentro do desenho mostrado, né, de dimensionamento das grandezas que foram escritas lá, né? Aqui a velocidade. A velocidade é uma grandeza que aparece no desenho, né? Aparece nessa ideia. Então, aqui o dimensionamento da velocidade é definido com a letra de velocidade maiúscula, né? Dentro de colchetes. Isso aqui significa a dimensão de velocidade, né? Dimensão de velocidade. E o dimensionamento ele é feito a partir da definição. A gente sabe que a velocidade é definida como deslocamento em função do tempo, né? É o deslocamento dividido pelo tempo. E qual é a dimensão de deslocamento? É comprimento, né? A gente usa a letra L do inglês length, né? Comprimento dentro de colchete, ó, L dentro de colchete. Isso aqui indica a dimensão de comprimento. E a dimensão de tempo é o T, né? De time. A dimensão, dentro do colchete, representa a dimensão de tempo. Então, a dimensão de velocidade ela é a dimensão de comprimento dividido pela dimensão de tempo, né? E aí a gente dimensionou essa grandeza velocidade, né? A gente dimensionou essa grandeza velocidade. Muito bem. Um outro exemplo aqui é o alcance. O alcance ele é um deslocamento horizontal, né? Então ele tem dimensão de deslocamento, né? Tem dimensão de deslocamento. Então a gente usa a letra L. Existem 3 dimensões básicas na mecânica clássica, né? Que é comprimento, tempo e massa, né? Então a gente tenta sempre levar para esses três elementos, né? Essas 3 dimensões fundamentais, no caso da mecânica, né? Que é no exemplo aqui que a gente tem, é um exemplo de mecânica cinemática, né? Aqui, ó, um outro dimensionamento, dimensionamento da altura máxima. Veja, ela é um deslocamento vertical, então ela também tem dimensão de comprimento, né? O ângulo tem dimensão angular, né? Então a gente representa aqui, ó, por uma letra grega θ maiúsculo, representa a dimensão de ângulo, né? Dimensão angular. Aceleração, também aparece aceleração aqui. Voltando aqui na definição, a definição de aceleração é velocidade, né? A razão entre a velocidade e o tempo, né? Então, assim, qual a dimensão de velocidade? A gente descobriu aqui em cima, né? A gente fez aqui em cima, então a gente transporta para cá, ó. Velocidade é comprimento por tempo. Como aqui a aceleração ainda está dividindo o tempo, então a gente divide mais um tempo aqui, ó. E aí vai ficar, resolvendo aqui, fica comprimento dividido por tempo, que é tempo ao quadrado. Então essa é a dimensão de aceleração. A dimensão de comprimento dividido por tempo ao quadrado, certo? Veja que o dimensionamento ele é importante, porque ele indica para a gente alguns instrumentos que a gente pode utilizar depois, mais tarde,
para poder efetuar aqui o estudo desse movimento. Por exemplo, comprimento está associado a um instrumento chamado régua, né? O tempo está associado a um instrumento chamado relógio, né? Aqui não aparece, mas se tivesse aqui a dimensão de massas, estaria associado a um instrumento medidor de massa, que é a balança. Então, isso é importante para a gente começar a enxergar quais tipos de instrumentos que nós precisaremos usar para poder fazer as medições aqui nas medições. Então, isso é fazer o dimensionamento. Ok? Muito bem. Então, a primeira fase do nosso projeto está aqui orientada, está aqui dita. Essas foram algumas referências que eu utilizei como consulta para enriquecer o meu conhecimento e conseguir fazer esse resumo sobre essa questão. Lembrando que essa não é uma maneira absoluta de fazer as coisas, né? Eu estou aplicando isso à física, a um campo, né, a elementos muito específicos da área de física. Mesmo dentro da física existem outras maneiras de fazer isso, em outras áreas existem outras maneiras, mas sempre a gente tenta buscar como referência os elementos da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, para poder desenvolver o nosso projeto. E aí nós ficamos aqui, né, com essa primeira fase, e no próximo vídeo a gente vai continuar falando da segunda fase do projeto. Ok? Muito obrigado e até a próxima.